Pessoal, vamos falar aqui agora do Eduardo Bolsonaro, que deve estar querendo tirar a cueca pela cabeça lá nos Estados Unidos, quando viu o que disse Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido que o Eduardo está. Diz aqui a matéria que o presidente do PL, o Valdemar, disse que não tem dúvidas de que o governo Lula vai se entender com Donald Trump na negociação do tarifaço imposto ao Brasil. Valdemar afirmou que torce para que a situação melhore e disse que não acredita que Trump abandone Bolsonaro. A coluna perguntou ao presidente do PL se ele vê chance de Lula reverter as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Valdemar respondeu: tem chance, e essa discussão vai ser feita pelo Marco Rubio, que é secretário de Estado dos Estados Unidos, com nossos ministros daqui, e eles vão se entender, não tenho dúvida disso. A coluna também questionou se Valdemar torce para que o governo resolva o problema. E a resposta: lógico que sim. Queremos ver a nossa situação melhorar, não piorar. Mas não acho que, por isso, Trump vá abandonar o Bolsonaro. Antes de continuar, vamos fazer aqui uma pausa. O Valdemar, ele tem essa questão toda aí, de, não quer desagradar 100% o bolsonarismo raiz, mas ao mesmo tempo, eu percebo que ele é muito espontâneo no que fala, e depois ele tenta desdizer o que disse, e fica uma situação complicada. Mas aqui, ele, quando fala que ele torce para que o governo resolva o problema. Isso aqui é um ponto importante, porque o bolsonarismo radical torce para que o governo não resolva. Porque a ideia do Eduardo tem que piorar para, na cabeça deles, depois melhorar. Então aqui é como se o Valdemar tivesse uma opinião, uma posição antagônica ao que tem Eduardo e Paulo Figueiredo e, claro, a família Bolsonaro. Apesar que tem o Eduardo aí como o mais entusiasta dessa ideia do tarifaço, os outros não falam tanto sobre o assunto, mas também falam. Então, enquanto você tem de um lado o Eduardo querendo que o governo dos Estados Unidos seja mais duro para a situação aqui piorar, e aí ele acha que piorando a população desperta, a classe, digamos assim, empresarial, os investidores acordam e vão pressionar o judiciário para o judiciário interceder a favor da anistia e dos interesses da família Bolsonaro, e aí, se isso aconteceu, Trump voltaria atrás. Delírio total. E outra coisa, quando aqui o Valdemar diz que o Brasil deve reverter, porque vai discutir ministros do governo Lula com o secretário de Estado dos Estados Unidos, isso também contraria o Eduardo e o Paulo Figueiredo, que inclusive fizeram chacota quando o pessoal daqui começou a acreditar que conseguiria com o Marco Rubio. Então eles acham que, enfim, só eles conseguem as coisas lá, se é que conseguem. E já o Valdemar então diz que opa, o governo deve conseguir, porque ministros estarão em comunicação com o Marco Rubio, que até ontem era alguém influente, segundo o Eduardo, mas agora como o Trump o designou para tratar com os ministros, aí o Eduardo e o Paulo já acham que não, o Marco Rubio não é quem resolve. Então tem que decidir se o Marco Rubio é ou não influente. E para fechar, aqui tem uma coisa muito esquisita, uma fala que eu não sei se o próprio Valdemar entendeu. Aqui diz o seguinte: não acredito que ele coloque a tarifa nisso, a questão do Trump, né? Quando questionado se o Trump usaria a anistia como moeda de negociação, do tipo, o Trump chegar no Lula e falar: olha, pauta a anistia aí, articula a favor dela, porque eu derrubo o tarifaço. A pergunta é mais ou menos essa. Aí ele falou que não acredito que ele, o Trump, coloca a tarifa nisso, na anistia. Vão haver ações independentemente do governo brasileiro. O problema do Trump é com o poder judiciário do Brasil. E ele mostrou isso nas suas declarações quando disse que estão fazendo com o Bolsonaro o que queriam fazer com ele nos Estados Unidos. O Trump não vai deixar o Bolsonaro na mão. Pode até continuar falando no Bolsonaro de vez em quando para jogar para a torcida da direita no Brasil. Mas eu acho que a parte sincera do Valdemar foi no começo da frase, quando ele acha que o Trump não vai colocar tarifa na questão da anistia, e não vai mesmo. O interesse do Trump aqui é meramente comercial, não está nem aí para anistia. Alguém acha que o Trump está preocupado com a anistia para a galera do 8 de janeiro? Pelo amor de Deus.